O meu nome é Ricardo Magini, sou professor titular da Universidade Federal de Santa Catarina e, com muito orgulho, sou professor universitário. A profissão que, para mim, é uma bênção, a profissão, para mim, que é um sacerdócio, a profissão, para mim, que é um orgulho. Então, toda vez que eu posso exercer a minha profissão, eu faço com muita paixão e absolutamente entrega. Vou falar sobre, inicialmente, uma reflexão sobre implantodontia, que foi me pedido, e, posteriormente, os benefícios que são incontestáveis da conexão Morse. Nessa reflexão que eu faço sobre a implantodontia, eu acho que na vida, não só na implantodontia, é importante nós sabermos de onde nós viemos, para entendermos aonde nós estamos e prevermos para onde nós iremos. A implantodontia foi pavimentada através de muita ciência, de muito suor, de algumas lágrimas, por que não dizer, porque nada é tão fácil assim, mas principalmente de muitos sorrisos. Sorrisos de quem trabalha e quem milita nessa área que é apaixonante, sedutora, e sorrisos que nós trazemos para os nossos pacientes. A implantodontia mudou radicalmente a odontologia e a vida de uma sociedade, obviamente, que se beneficia não só da capacidade de sorrir, mas principalmente de ter saúde, função e estética. Nós tínhamos duas possibilidades frente à implantodontia. Poderíamos ser uma implantodontia empírica ou baseada em ciência. Qual que é a diferença entre empirismo e ciência? O empirismo é aleatório, a ciência é a capacidade de reprodução metódica dos resultados. Então, anteriormente, os implantes eram absolutamente empíricos, como, por exemplo, esse, que era o subperostal, da década de 40, na década de 50, de cromo, cobalto e mobilidênio. Posteriormente, vieram a lâmina de Lincoln, na década de 50, também de titânio, porém, sem uma capacidade de reprodução metódica dos resultados. Na década de 60, as agulhas de Cialon, de tântalo, que se osteointegravam. A osteointegração não é apenas através do titânio, vários biomateriais são passíveis de osteointegração. Entretanto, estes implantes, que eu não posso chamar de sistemas, porque não havia protocolo nem cirúrgico e nem protético, eram aleatórios, não tinham rigorosos parâmetros de sucesso ou fracassos, eram desprovidos de estudos longitudinais, prospectivos, randômicos, portanto, eram empíricos. Até que na década de 60 veio o que nós conhecemos hoje como os implantes ósseo-integrados. Entretanto, todavia, ainda não era ciência, porque nós não tínhamos estudos longitudinais, prospectivos, randômicos, que demonstravam essa capacidade de reprodução metódica desses resultados. Isso veio a partir da década de 80. E aí sim, podemos chamar de ciência, de implantodontia, aonde esta interface magnífica, que é capaz de neutralizar e transmitir força com tamanha eficiência, foi mostrada que ela era protocolarmente repetível, desculpa, olha lá, o neologismo. Então, era passível de ser reproduzida através da ciência. E a preocupação, naquele momento, durante muito tempo, foi exatamente mostrar que ela era não só factível, mas reproduzível. Eu gosto de mostrar sempre essa imagem, que é o do segundo paciente que recebeu o implante. Esse segundo paciente que recebeu o implante foi colocado 2 próteses totais sobre o implante em 1967. O último relato que a literatura mostra é de 2016, ou seja, 49 anos depois da colocação dessas próteses. Esse paciente recebeu essa prótese com 2 intuitos: saúde e função, não como estética, mas é de uma mudança de paradigma absurdo, que foi a colocação de implantes com capacidade de ser reproduzidos metodicamente. Mas eu acho que é oportuno nós fazermos essa breve reflexão. Todos nós sabemos que a implantodontia nasceu em Gothenburg, na Suécia, com a liderança do professor Brånemark. Porém, paralelamente aos trabalhos de Gothenburg, em Berna, na Suíça, com a liderança do professor Schroeder,
uma outra equipe fazia um trabalho que não era conectado com a Suécia, que era a equipe suíça. Enquanto Brannemark e sua equipe trabalhavam apenas com edêntulos totais, a equipe de Schroeder, na Suíça, era mais ousada. Ela trabalhava com edêntulos parciais e até unitários já. Enquanto a equipe de Brannemark pensava numa geometria cilíndrica de parafuso, Schroeder imaginava diversas formas geométricas. A equipe sueca trabalhava apenas com implantes usinados, não tinham tratamentos superficiais, nem existia uma texturização desse implante. Entretanto, a equipe suíça já trabalhava com um tratamento superficial, já pensava em amplificar essa resposta nessa interface. A equipe da Suécia pensava num implante de 2 peças. A equipe suíça trabalhava com um corpo único de 1 peça. Vocês podem imaginar, por que então a equipe da Suécia ganhou mais mercado naquele momento que a equipe suíça? Nós veremos a seguir, mas a compra da patente pela Nobel Pharma foi muito importante nesse processo de amplificação dos conceitos da escola sueca. A aproximação da iniciativa privada com a academia, ela é muito, muito fértil para a sociedade. Então, essa utilização da empresa como difusora, amplificadora desses conhecimentos, foram fundamentais para que a equipe sueca ganhasse o mercado mundial da implantodontia, tornando-se parâmetro de excelência. Mas observem já que a equipe suíça era visionária, ela já trabalhava com outras formas geométricas, com tratamento superficial, pensava em edentulismo parcial e unitário e vão mais além. Ela já pensava e fazia carga imediata, há relatos na literatura de overdentures com carga imediata e de 1975, 76, sendo feito por essa equipe suíça. Mas, volto a dizer, que a equipe sueca ganhou o mundo com os seus conhecimentos, felizmente, mostrando realmente que havia ciência com uma capacidade de reprodução metódica desses resultados, mas era baseado em controles e variáveis para ter essa reprodução metódica. Isso é protocolo. E, basicamente, esse protocolo pensava na diminuição do calor friccional para gerar uma menor necrose do tecido ósseo, tendo possibilidade de maximizar a capacidade de ósseo-integração, uma suficiente estabilidade primária, almejava-se, durante muito tempo, almejamos essa estabilidade primária sendo prioritária, e um período de latência de 3 a 6 meses, protocolarmente 3 meses para a mandíbula e 6 meses para a maxila. Resumidamente, dependendo da densidade óssea, esperava um período de latência maior. Mas esses três conceitos fundamentais norteavam a implantodontia naquele tempo, e ainda hoje alguns deles são muito importantes. Mas estamos na década de 80, e a década de 80 foi muito interessante, porque começaram a aparecer os estudos longitudinais que iniciaram décadas atrás. Em 15 anos ou mais de demonstração desta capacidade de reprodução metódica, restabelecendo saúde e função. Repito, o objetivo era saúde e função. A estética não era protagonista, a estética não era prioritária. O que se pensava, portanto, era dar maior qualidade de vida para edêntulos totais, principalmente inferiores, edêntulos totais inferiores. Esse era o objetivo da implantodontia. Saúde e função para edêntulos totais, com ênfase para edentulismo inferior. Mas na década seguinte, na década de 90, muita coisa começou a mudar. Começaram a observar, através de estudos longitudinais, prospectivos, randômicos, que não apenas os edêntulos totais poderiam receber próteses, implantes suportadas, mas também os edêntulos parciais,
com previsibilidade. Com isso, aumentou a demanda para implantes. Até hoje, a principal demanda, o principal público, a principal população que recebe implantes são os edêntulos parciais. Mas isso trouxe um reflexo. Com o aumento do edêntulo parcial para receber implante, também houve um incremento da demanda estética. Não era mais só edêntulos totais. Com a via edentulismo parcial, teria o parâmetro dos dentes adjacentes. Então, a demanda estética aumentou e ela passou a ser protagonista. Se antes nós pensávamos apenas no binômio saúde e função, na década de 90, nós já pensávamos numa tríade: saúde, função e estética. Isso mudou radicalmente de paradigma e os conceitos da implantodontia naquele momento que norteiam até hoje esse nosso caminho nessa busca da excelência na implantodontia. Essa década de 90, ela foi absolutamente profícua, ela foi absolutamente fértil, ela trouxe muitos frutos para nós. Na década de 90, baseado até nos estudos da Suíça, da equipe de Berna, com a liderança do professor Schireda, Buser e colaboradores começaram a mostrar que tratamentos superficiais realmente melhoravam não só a osteointegração, através de análises de torque de remoção e de aposições ósseas, mas começaram a observar uma diminuição no período de latência. Poderíamos colocar implantes e aplicar função, carga, antes de 3 e 6 meses. Qual foi o resultado disso? A possibilidade da utilização da carga precoce. Então, a carga precoce tornou-se uma possibilidade. Vejam, olha quanta coisa começou a acontecer naquela década. Antes era apenas edentulismo total, passamos a pensar em edentulismo parcial, começaram os tratamentos superficiais, com isso, além da preocupação da demanda estética, uma preocupação em diminuir o período de tratamento. Isso é até hoje, nós queremos melhorar a estética e diminuir o período de tratamento. Mas foram esses caminhos da década de 90 que pavimentaram essa nossa estrada. E isso levou até Schnittmann e colaboradores, aonde ousaram, através de estudos sérios, estudos que poderiam ser reproduzidos, que o edêntulo total inferior era passível de ser tratado com prótese implantosportada com carga imediata. Olha quanta coisa mudou. Não esperava mais 3 a 6 meses. Podemos fazer carga imediata em edêntulos totais, apesar da equipe suíça já fazer em edêntulos parciais desde a década de 70. Década de 90. Na década de 90, portanto, houve essa mudança de paradigma da preocupação estética e da diminuição do tempo de tratamento. Nesse contexto, retornaram a uma técnica que era anteriormente descrita na literatura e apresentada para a comunidade científica, mas pouco utilizavam, que era o implante imediato. O implante imediato foi colocado na literatura e para a utilização clínica por uma equipe alemã no trabalho de Schulte e colaboradores. E essa técnica, naquele momento, também houve alterações que foram substanciais na implantodontia. Com esse uso aumentado, incrementado dos implantes imediatos, as empresas começaram a procurar outras formas geométricas, indo ao encontro que pensava a escola suíça e de encontro que pensava a escola sueca. A geometria era cilíndrica, mas naquele momento, na década de 90, nós pensávamos no implante imediato que tinha que ter um travamento primário muito grande. Se possível, literalmente trincando a parede vestibular. Isso para nós causa até arrepio, pensando hoje em entrar numa justa posição com a parede vestibular. Nós sabemos que protocolarmente nós deixamos um gap para que esse espaço seja preenchido por um biomaterial de baixa taxa de reabsorção. Mas naquele momento nós não pensávamos assim. Nós pensávamos que o implante deveria entrar mais justaposto possível na morfologia daquele alvéolo. Com isso, as empresas passaram a ter uma outra geometria nos implantes. Os implantes cônicos.
E nós utilizamos até hoje esse benefício. Então, passamos da década de 60, onde começou a osseo-integração, 70 e 80, com estudos longitudinais que foram publicados na década de 80, mostrando a capacidade de reprodução metódica. Na década de 80, a preocupação era apenas de saúde e função, com edêntulos totais. A década de 90, o edentulismo parcial passou a ser beneficiado também pelas próteses implantes suportadas, com isso aumentou a demanda estética, e houve o advento da texturização dos tratamentos superficiais, diminuindo o período de latência. E, com isso, a preocupação da diminuição do tempo de tratamento, os implantes imediatos voltaram a ser utilizados. Na virada do século, aí, então, foi radical essa mudança. Nós começamos a demonstrar a importância da relevância das instâncias biológicas nas perdas ósseas verticais. Eu sempre insisto que implantodontia não é uma especialidade distinta da periodontia. Para mim, é periodontia barra implantodontia. Todos os conhecimentos da implantodontia advêm da periodontia. Esse mimetismo dos tecidos periimplantários com os periodontais trazem isso para nós. E a implantodontia se beneficia desses conhecimentos. E nós vamos falar sobre isso rapidamente, desse nosso período curto de apresentação. Relevância das distâncias biológicas nas perdas ósseas verticais. A magnitude das perdas ósseas horizontais. Não há apenas perdas ósseas verticais associadas com a colocação de implantes, mas também horizontais. A importância de um correto posicionamento tridimensional do nosso implante. Reparo alvéolo pós-exodontia. E a tecnologia da tomografia computadorizada por Cone Beam. Esses 5 itens mudaram toda a implantodontia na virada do século. Esse trabalho foi feito por 3 universidades, a Universidade Federal de Santa Catarina, com a liderança do professor César Augusto Magalhães Benfatti, a Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia de Bauru, com a liderança do professor Carlos Araújo, e a Universidade de Chieti Pescara, com o professor Adriano Piatelli, mostrando do lado esquerdo um corte histológico de uma conexão hexagonal colocada em cães, do lado direito uma conexão cônica. O que foi observado com esse trabalho? Que é inevitável, após a colocação de um implante com conexão hexagonal, que ocorra uma perda óssea vertical da magnitude de 1,5 mm a 2 mm. A literatura mostrou isso, principalmente com trabalhos da Escola de San Antonio, no Texas, com 2 pesquisadores que foram fundamentais na sedimentação desses conceitos, que é o Herman e o Cochrane. Então, a conexão hexagonal, ela permite uma micromovimentação do componente protético. Essa micromovimentação do componente protético não dá uma estabilidade para o coágulo e, com isso, o epitélio juncional migra apicalmente. E nessa migração apical, estimula a reabsorção óssea. Paralelamente, nessa conexão hexagonal, tanto interna quanto interna, ocorre um microgap na conexão entre o componente protético e o implante. Esse microgap, obviamente, no ambiente da cavidade bucal, vai ser povoado, vai ser preenchido por um biofilme bacteriano. Com esse biofilme na interface implante-componente protético, o epitélio juncional não se adapta sobre essa área contaminada. Recordem que na conexão hexagonal, protocolarmente, nós vamos colocar o implante ao nível ósseo ou ligeiramente apical à crista óssea. Então, inicialmente, esse implante está ao nível ósseo, ligeiramente apical à crista óssea. Com esse gap povoado por microbiofilme, esse epitélio juncional não consegue se adaptar através de lâmina basal e hemidesmossoma. Então, ele tem que ocorrer uma perda óssea apical ao gap para o epitélio juncional se adaptar e a adesão conjuntiva se formar abaixo desse epitélio juncional. Então, por que ocorre uma perda óssea vertical de 1,5 mm a 2, associada com conexão hexagonal? Nada mais, nada menos que é criar espaço para o espaço biológico. É redundante, criar espaço para o espaço biológico. Espaço biológico, entenda-se, epitélio juncional e adesão conjuntiva.
Então, o espaço biológico nas conexões hexagonais são posicionados apicais à interface componente protético e implante, com uma inevitável perda óssea vertical e também horizontal, que veremos a seguir. No componente cônico, na conexão cônica, isto não ocorre. Não há micromovimentação entre o componente e o implante. É como se fosse um corpo único. Além disso, nós não temos esse microgap. Então, não há um povoamento por um biofilme. Nesse contexto, o espaço biológico se forma coronal à interface componente protético implante. Então, é possível, não só possível, não é apenas factível, mas é previsível que não ocorra essa perda óssea vertical e horizontal ao redor do componente com conexão cônica. Resumidamente, na conexão hexagonal, o espaço biológico se forma sob implante. Na conexão cônica, se forma sobre o componente protético. Então, relevância das distâncias biológicas nas perdas ósseas verticais. Isso é demonstrado na plataforma Switching, onde nós temos conexões cônicas, que é possível preservar essas cristas ósseas perimplantares. Por que ocorre isso? O que é a plataforma Switching? É a utilização de componentes protéticos com um diâmetro menor que o diâmetro do implante. Quando eu utilizo um componente protético com diâmetro menor do que o implante, nós estamos distanciando o gap da crista óssea e, consequentemente, criando espaço para adesão conjuntiva e epitélio juncional. Por isso que, nas conexões hexagonais com plataforma Switching, nós temos também um comportamento biológico similar às conexões cônicas, porque há espaço entre a interface implante-componente protético para adesão conjuntiva e adesão do epitélio juncional. Então, a plataforma Switching simboliza a importância das distâncias biológicas, dessa formação das distâncias biológicas perimplantares nesse contexto de preservação ou não das cristas ósseas. A segunda variável é magnitude das perdas ósseas horizontais. Tal e colaboradores mostraram em 2000 que as conexões hexagonais têm uma perda óssea horizontal da magnitude de 1,3 a 1,4 milímetros, para mesial, para distal, para vestibular, para lingual e palatino. Esta é a salserização que nós temos. Se há uma perda óssea de 1,3 e 1,4, isso já tem uma repercussão indiscutível no posicionamento tridimensional do implante. Implantes com conexão hexagonal necessitam ficar distantes de um dente adjacente 1,5 milímetro. Dois implantes com conexão hexagonal necessitam ficar distantes 3 milímetros. Por que isso? Porque a crista, o septo ósseo, a papila existe pela presença do septo ósseo. Quando eu tenho dois implantes de conexão hexagonal, como vocês estão observando na radiografia da esquerda, mais próximos do que 3 milímetros, isto pode levar a uma perda do septo. Por que ocorre isso? Porque tem a perda horizontal de 1,3, 1,4 de cada implante, que somado dá 2,8 aproximadamente, 2,7. Então, precisamos ter 3 milímetros. Por isso que o posicionamento tridimensional dos implantes, principalmente nas conexões hexagonais, são fundamentais nesta estética rosa, nessa manutenção da integridade marginal. Então, dentes ficam distantes do implante com conexão hexagonal, 1,5 milímetro. Dois implantes com conexão hexagonal, 3 milímetros. Os implantes com conexão cônica são passíveis de ser colocados mais proximamente, porque não são observados essas perdas ósseas horizontais de 1,3 a 1,4. Então, isso é uma outra vantagem das conexões cônicas. Eu falo vantagem e não exceção. Aqui vocês estão observando a conexão hexagonal, essa perda óssea vertical, essa perda óssea horizontal, essa salserização que ela é inevitável. A Madalena sempre lembra que eu gosto de falar o termo inexorável, né, Madalena? Então, mas é isso mesmo, é inexorável essa perda óssea. Mas isso quer dizer, então, que eu não posso colocar implantes com conexão hexagonal em áreas estéticas?
Não estou dizendo isso. As conexões hexagonais são extremamente versáteis, aliás, são as mais versáteis, são muito utilizadas e sim podem ser utilizadas em áreas estéticas, mas sempre sabendo que nós teremos uma perda óssea. Ah, mas eu vou ter perda óssea, eu vou ter recessão marginal? Nem sempre. Vai depender do fenótipo tecidual. Se nós tivermos um fenótipo tecidual espesso, é possível nós termos a perda óssea sem ter recessão. Isso também é em dente. Como, por exemplo, o que aconteceu nesse caso. Esse caso tem 20 anos, foi feito pela Dicilene Colares de Souza na primeira turma de mestrado em 2000, aqui em Florianópolis. A Dirce colocou uma conexão hexagonal externa, que vocês estão vendo no implante, e essa foto 20 anos depois, sem a prótese sobre dente, sem a prótese sobre implante. Por que eu gosto dessa foto? Porque ela mostra a exuberância dessa estética roça, ela nos demonstra a importância de duas variáveis que regem essa homeostasia tecidual, tanto em dente quanto em implante, que são distâncias biológicas em dente, distâncias biológicas em implante e fenótipo tecidual em ambos. Por isso que eu falo e repito, é a mesma especialidade, ora trabalhando em dente e ora trabalhando em implante. Vejam, 20 anos depois, sem recessão marginal em dente, sem recessão marginal em implante. Por que isso ocorre? Porque nós temos respeito às distâncias biológicas no dente, tem uma perda óssea no implante, sim, porém não tem recessão porque nós temos um fenótipo extremamente espesso. Esse fenótipo espesso garante essa estabilidade marginal. Mas reparem que nós temos que dar sempre relevância ao posicionamento tridimensional do implante. Repito que isso não é uma exigência apenas das conexões hexagonais. Isso também é fundamental nas conexões cônicas. O sistema ARCS, ele é passível de ser customizado, esse intermediário, com uma angulação de 0 a 20 graus. Mas isso não veio para subverter a ordem do planejamento reverso. Isso é apenas uma ferramenta adicional que nós utilizamos rotineiramente. Mas a importância do posicionamento tridimensional é inquestionável. Então, distâncias biológicas em dente, distâncias biológicas em implante. Já vimos, então, década de 90, distâncias biológicas, perdas ósseas verticais, perdas ósseas horizontais, importância do posicionamento tridimensional, e aí, nesse contexto também, que nós estamos pensando sempre na estética, houve uma necessidade de conhecimento sobre o que acontece com o reparo desse alvéolo pós-exodontia. Então, nós temos que ter conhecimento do que ocorre em relação a isso. E vários trabalhos vieram demonstrar essa sequência cronológica do reparo do alvéolo pós-exodontia. Eu gosto muito desse trabalho por várias razões. Primeiro, porque ele é, além de ser uma referência, ele é feito por um brasileiro, Maurício Araújo, junto com o Ian Linde. O Maurício é um grande pesquisador. O Maurício foi meu companheiro de mestrado e uma referência mundial nesse tema. E ele mostrou, junto com o Linde nesse trabalho, com a metodologia que todos conhecem, que existe um osso que é dente dependente, que é o osso fasciculado. Esse osso faz parte dessa cortical alveolar, que, uma vez o dente extraído, esse osso vai ser perdido, inevitavelmente. Por que ele é perdido? Porque o osso fasciculado existe para receber as fibras de Sharp. O osso fasciculado, ele é nutrido principalmente pelos canais de Volkmann do ligamento perontal. Então, uma vez o dente sendo extraído, esse osso fasciculado vai ser perdido. O problema é que a maioria de nós, na maioria dos sítios, as paredes vestibulares são compostas por apenas osso fasciculado, no seu primeiro terço ou no terço médio, como é observado nesse cão, na imagem do bebê, que aqui no caso é o osso fasciculado, não o buccal bone, é o bundle bone. Então, esse osso vai ser perdido de qualquer maneira. Então, olha como é fina essa parede vestibular. Então, reparem o seguinte, quando nós estamos pensando no contexto de estética, a estética rosa, ela inicia com uma etapa primordial hoje, que é nada mais, nada menos que a exodontia. E esse fenótipo fino que vocês viram naquele corte histológico, é prevalente ou não? Sim, ele é prevalente. Os fenótipos finos são prevalentes nas populações.
E quando esse fenótipo é fino, a magnitude da perda óssea é muito maior. Esse trabalho, que é muito importante para nós, demonstra isso. Olha como a magnitude da perda óssea foi muito maior quando o fenótipo é fino. E olha a prevalência desse estudo, com o primeiro autor, o Alessandro Januário, de Brasília, um excepcional dentista, mostrando que a maioria dos sítios, a parede vestibular em 250 indivíduos, era menor ou igual a 1 milímetro, sendo que 50 era menor ou igual a 0,5 milímetros, só osso fasciculado. Então, nada vai evitar a perda dessa parede vestibular. E a última variável encontrada na década de virada do século, que mudou radicalmente a implantodontia, foi, no lado protético, para nós, essa a manufatura dos componentes protéticos através de incremento de resultados estéticos com abattement de zircônia e pré-angulados esses abattements. Mas a tecnologia do Cone Beam trouxe a odontologia digital para a nossa realidade. Essa odontologia digital fez que fosse possível, tornou possível a cirurgia guiada e o planejamento e prótese assistida por computador. A odontologia hoje, como a vida é digital, nós temos que usar os benefícios destas ferramentas digitais para ter a excelência não só na implantodontia, mas na odontologia e também na nossa vida. Então, nós viemos, através de todo esse percurso que eu narrei para vocês, e atualmente nós estamos no momento importantíssimo da implantodontia. Então, qual é o objetivo atual da implantodontia? Vocês estão observando que Joinville faz parte desse objetivo da implantodontia. A implantodontia contemporânea, ela visa a estabilidade imaginal dos tecidos perimplantares. A nossa preocupação não é mais mostrar que a osteointegração é passível de ser reproduzida metodicamente. Não é mais preocupação diminuir o período de latência. A nossa preocupação hoje, na luz do conhecimento atual, é manter a estabilidade dos tecidos marginais, tanto em dente, periodontais, portanto, como implante, periimplantares nesse contexto. Então, nós não queremos recessões e nem perdas papilares. É isso que a odontologia, a periodontia / implantodontia contemporânea buscam. Então, essa é a segunda parte da nossa apresentação. Rapidamente, quais são as evidências e contribuições da conexão Morse à implantodontia? Esse é o momento atual. A contribuição maior da conexão Morse veio nos trazer essa estabilidade marginal dos tecidos periodontais e perimplantares. Periodontais, que eu estou falando, adjacente, quando eu falo implante de dente. Essa conexão, ela é absolutamente fantástica. Eu estou sempre fazendo essa analogia entre dente e implante, para mostrar para vocês que nós, na implantodontia, nos beneficiamos dos conhecimentos da periodontia e, mais do que isso, não vivemos sem esses conhecimentos. A periodontia, paralelamente ao que eu narrei, passou por momentos semelhantes, principalmente quando eu falo de estética rosa, de estabilidade marginal. Na década de 70 e na década de 80, nós não tínhamos a preocupação em recobrimento radicular, porque era uma técnica pouco previsível. Era feita através de enxertos gengivais ou retalhos pediculados com posicionamento coronal ou lateral, com resultados pobres. Até que na década de 90, 80 para 90, as técnicas bilaminares mudaram radicalmente esse contexto e essa realidade. As técnicas bilaminares resumem-se com a utilização de conjuntivo subepitelial. Com o advento das técnicas bilaminares, não só os recobrimentos passaram a ser factíveis e previsíveis, como a exigência estética aumentou, o sarrafo aumentou. Se anteriormente nós preocupávamos apenas com magnitude de recobrimento, se era total ou parcial, hoje não.
porque nós podemos ter recobrimento, mas também com a possibilidade de não ter a excelência estética estabelecida. Por isso que vieram scores, vieram maneiras de mensurar essa estética. Eu sou fã desse índice, que é o score de recobrimento radicular, o score estético de recobrimento radicular, que é baseado em 5 variáveis: nível da margem gengival, contorno gengival, textura gengival, nível da junção mucogengival e coloração gengival. Nível da margem gengival. Quando ocorre um fracasso do recobrimento, é 0. Quando é recobrimento parcial, 3. Quando é recobrimento total, 6. Então, por exemplo, esse caso foi feito por um aluno nosso, equatoriano, que já não é mais aluno, que fez mestrado, que é o Gustavo Javier Salazar Lituma. O resultado ficou bastante interessante, mas eu quero que vocês analisem dentro desse contexto. Por que ele foi utilizado? O Gustavo é excepcional dentista. Ele foi utilizado porque nós tivemos o recobrimento total, mas vejam a exigência estética hoje nosso. Então nós temos uma nota 6 de recobrimento total. Contorno gengival. A gengiva tem um contorno paralelo à junção amelo-cementária. Sempre. Então, quando esse contorno gengival, após o recobrimento, é irregular, 0. Quando ele é regular, 1. Então, nós já temos 7. Textura gengival, ausência de cicatriz e queloide, 1. Então, nós temos 8. Nível da junção mucogengival, está desalinhada ou está alinhada? Isso é muito importante para nós. Junção mucogengival, algumas técnicas podem levar a um desnível dessa junção mucogengival que é estabelecida geneticamente. Então, aqui ela está alinhada. Então, é mais um ponto que nós temos ali. Coloração gengival. Tem discromia ou cor harmônica? Eu acho que tem uma ligeira discromia. Resumidamente, 6 de recobrimento, 1, essa é a minha opinião, 1 de contorno, tem um pouco de cicatriz, então eu não colocaria 1, o nível da junção mucogengival está ok, e a coloração, para mim, está um pouco desarmônica. Então, eu colocaria esse score como 8. Então, observe a nossa exigência com a manipulação estética dos nossos casos. Isso nós podemos trazer para implante também. Caso feito excepcionalmente pelo Gustavo. Olha essa instabilidade marginal, caso feito por um dentista que eu julgo um dos melhores que eu conheço no mundo, que é o Leonardo Bez, de Criciúma. Ele recebeu essa paciente que tinha uma recessão associada, portanto, com um fenótipo fino. Toda a estabilidade marginal, tanto em dente quanto em implante, são associadas com fenótipo fino. E ele vai alterar esse fenótipo. Ele vai alterar esse fenótipo com um conjuntivo subepitelial, que é a técnica padrão, e levando à restituição, portanto, o que nós desejamos de estética. Então, nível da margem da mucosa periimplantar, contorno da mucosa periimplantar, textura da mucosa periimplantar, nível da junção mucogengival e coloração dessa mucosa. Então, observe que os conceitos da periodontia são extrapolados para a implantodontia. E é isso que nós desejamos hoje. Por isso que veio esse outro score aqui, que é o score da estética rosa. Esse caso foi feito pelo Ivan Contreras Molina, que fez mestrado e doutorado com a gente, é um mexicano, um ótimo, maravilhoso dentista. Eu não sou... pode parecer que eu estou sendo colaborador com os meus parcial com os meus amigos, mas, na verdade, todos eles são excepcionais mesmo, não é demagogia nenhuma protocolar. O Ivan vai fazer uma exodontia desse elemento central, vocês podem observar a perda da parede vestibular, tem um fenótipo, portanto, preocupante para nós, com essa perda dessa parede vestibular. Ele fez a exodontia, que eu repito, que é a etapa primordial, fundamental nessa estética rosa. A exodontia tem que ser minimamente traumática para traumatizar minimamente aquela tênue e frágil parede vestibular, que aqui no caso é inexistente, na maioria das situações existente, e composta apenas
por osso fasciculado dente dependente. Aqui está o alvéolo pós-exodontia. Esse alvéolo ele vai reconstruir com um enxerto de tuber com tecido ósseo e tecido mole e colocando um implante de componente, com conexão cônica. Ele reconstruiu essa parede vestibular e teve esse resultado com essa prótese implante suportada. Eu amo esta imagem tomográfica mostrando a alteração fenotípica dessa parede vestibular, demonstrando, portanto, a espessura obtida com a técnica de enxerto ósseo que ele fez com o osso da tuber. Repito que, atualmente, os enxertos autógenos deixaram de ser o padrão ouro, hoje nós utilizamos os biomateriais para essa finalidade, mas essa é uma técnica bastante interessante por algumas razões. Mas observe, portanto, essa alteração, não que falo de reconstrução, mas alteração fenotípica do que o Ivan obteve com esse resultado. O que esse score de estética rosa mensura? É um trabalho de Fürhauser e colaboradores de 2005, e são 7 variáveis. Então, nessas 7 variáveis, nós podemos ter uma pontuação máxima, que nós vamos ver depois, de 14. A primeira variável que é analisada é papila mesial. Então, eu posso ter uma nota para ausência, incompleta ou completa. Então, papila completa, nota 2. Papila distal, ausência, incompleta, completa, nota 2. Contorno da mucosa periimplantar, contorno marginal, natural, quase natural ou natural? É paralelo à junção amelo-sementária dos dentes adjacentes? Sim. 2. Nível da margem da mucosa periimplantar. Quando o desnível é maior do que 2 milímetros, nota 0. Quando o desnível está entre 1 e 2 milímetros, 1. E quando está sem desnível, nota 2. Então, nós já temos uma nota acumulada de 4. Desculpa, de 8, perdão. No trabalho original de Fürhauser e colaboradores, ele coloca como processo alveolar remanescente. Como eu contesto a existência de processo alveolar após a exodontia, já que o osso fasciculado vai ser perdido, eu alterei para rebordo ósseo. E claramente reabsorvido, 0, ligeiramente reabsorvido, 1, e sem reabsorção, nota 2. Aqui, no nosso caso, não só não reabsorveu mais, mas como reconstruiu. Então, ele tem 2 aqui. Textura. Desculpa, cor. Se tem discromia, nítida, discreta ou sem discromia. Mais 2. Textura. Ausência de cicatriz, queloide. Mais 2. Então, esse índice, que é muito útil para nós mensurarmos o antes e o depois após uma terapia, para analisar a excelência estética, nos coloca que uma estética vai ser considerada ruim quando os resultados estiverem menores do que 10. E a estética vai ser boa quando os resultados estiverem entre 10 e 12. E a estética vai ser ótima quando os resultados estiverem acima de 12. Que é o nosso caso aqui, que, na minha opinião, nós temos um índice com 14 acumulado, para mim, uma estética ótima obtida pelo Ivan. Esse trabalho é muito interessante, de Fürhauser e colaboradores, de 2005. Nós temos uma aluna, que não sei se ela está nos ouvindo, que é a Letícia Scardoelli, que é a nossa aluna de graduação. Ela fez um trabalho de iniciação científica que foi orientado pelo César e teve como co-orientação o Gabriel Magrin. Ela utilizou esse índice para avaliar a excelência estética de reconstruções após a exodontia. Bastante interessante o trabalho da Letícia, vocês verão quando ela publicar, que será em breve. Então, observe, então, que a nossa preocupação atual é tentar ou evitar ou diminuir a magnitude da perda óssea para melhorar o nível
e toda a estética rosa da mucosa periimplantar. Neste contexto, a estabilidade do nível ósseo periimplantar pode ser associado com fatores mecânicos, biológicos e do paciente, que vão modular a resposta desse tecido ósseo. E temos 4 fatores relevantes: características teciduais periimplantares, particularidades oclusais, diâmetro e comprimento do implante e tipo de conexão implante-componente protético, que é o nosso escopo fundamental aqui. Então, nós temos que identificar os fatores associados com a perda óssea periimplantar para prever essa estabilidade marginal que é tão importante no objetivo primordial da estética rosa. Então, em relação a características teciduais, o fenótipo é inquestionável. O que ainda é passível de ser questionado é a relação de quantidade de mucosa ceratinizada com perda óssea. Não existem estudos longitudinais prospectivos conclusivos. Existem alguns estudos longitudinais prospectivos que existem limitações. Ora, por dificuldade de avaliação em relação ao N, ou período curto demais para um resultado, mas, portanto, nós temos resultados sugestivos, como essa pesquisa, que demonstra uma perda óssea periimplantar quando a mucosa ceratinizada era inexistente ou pequena. Então, esse é um trabalho longitudinal, porém com uma amostra pequena e uma avaliação de 1 ano apenas. Então, é um trabalho sugestivo que o nível, a quantidade de mucosa ceratinizada pode influenciar na estabilidade óssea periimplantar dos implantes colocados. Então, a outra variável que é muito importante são as particularidades oclusais. A sobrecarga oclusal é uma causa possível, sim, de reabsorção óssea periimplantar. Nós sabemos que a interface osso-implante vai fazer essa neutralização e transmissão de força diretamente no tecido ósseo. Então, há uma concentração de estresse na relação da crista, dependente do tipo de conexão que nós utilizamos. Então, o tipo de conexão implante-componente protético influencia, sim, na distribuição das cargas biomecânicas. Diversos trabalhos evidenciaram que o microgap nas conexões agonais aumenta o estresse do componente protético, no implante e também no tecido ósseo periimplantar. Antagonicamente, as conexões cônicas, a tensão distribui de uma maneira mais harmônica, mais homogênea. Eu resumiria que o tipo de conexão poderia influenciar nesta resposta tecidual periimplantar, nesse nível da crista óssea periimplantar, tendo ou não reabsorção, em virtude dessas variáveis. Micromovimentação mecânica do componente protético. O hexagonal tem, o cônico não. Presença do gap, do microgap. O hexagonal tem, o cônico não. Posicionamento biológico do espaço, posicionamento do espaço biológico. Nas conexões hexagonais, se posiciona apical à interface, apical à presença do gap. Nas conexões cônicas, se posicionam coronal a essa interface. Então, temos mais possibilidade de estabilidade marginal. A literatura evidencia também que na conexão cônica inexiste um gap detectável entre o implante e o componente protético. Por isso, todos esses resultados que eu narrei anteriormente. Um estudo transversal demonstrou que a conexão cônica, no caso aqui um cone Morse, manteve o nível da crista óssea periimplantar em 89,9%, ou seja, 90% dos indivíduos avaliados, no caso aqui 145 pacientes, 523 implantes após 1 ano de carga funcional. Então, sim, é possível ter perda óssea associada com conexões cônicas. Porém, a previsibilidade de manutenção da integridade dessa crista é muito alta. Esse trabalho não é conclusivo, porque é um estudo transversal, mas sugere isso que nós estamos falando, quase 90% de manutenção dessa crista. Então,
reforço que é muito importante para nós pensarmos em conexão cônica para ter essa estabilidade marginal. Nesse mesmo trabalho, a incidência de perda óssea maior do que 0,5 milímetros, após 3 anos de carga funcional, foi de 9,7% dos implantes e 23,5% dos indivíduos. Isso também é um dado interessante, mostrando que concentra na maior parte de um grupo de indivíduos, que são os grupos de risco. Assim como na periodontites, na implantodontia, nós também temos pacientes de maior risco a perdas ósseas. Então, existe perda óssea associada às conexões cônicas? Já falei que sim, ela é possível. Porém, pouco previsível que ocorra. A lacuna de conhecimento existe porque nós precisamos de mais estudos clínicos que demonstrem esses fatores preditórios dessa perda, para que nós possamos intervir de uma maneira profilática nas mesmas. Então, há uma carência de estudos clínicos preditivos, que isso nos traz, na luz do conhecimento, a necessidade de fazer intervenções precoces para prevenir ou reduzir a perda óssea pelo implantar, como, por exemplo, utilizar fenótipo, utilizar conexão cônica ou no caso, a plataforma switching e o posicionamento tridimensional dos nossos implantes. Eu recomendo essa revisão sistemática, que é sensacional, ela é muito importante para esse tema que nós estamos abordando, que é tão sedutor e tão importante para nós. Toda conexão cônica é Morse? Lógico que não. Lógico que não. Stefan Ambrose Morse, em 1864, fez uma patente que ele idealizou uma conexão que é um macho cônico numa fêmea cônica, de uma maneira quase com a mesma angulação, com uma divergência de no máximo 1,5 grau de cada lado, ou seja, 3 somando. Então entra por fricção. É uma conexão friccional. Não tem nenhum parafuso passante fazendo essa união. A engenharia usa parafuso não para fixar peças. A engenharia usa parafusos para reversibilidade, para remover peças. Cone Morse, essa idealização de Stefan Ambrose Morse, é uma das conexões mais utilizadas em todas as formas de engenharia. Ela é brilhante, mas toda conexão cônica que tiver uma divergência acima de 3 graus, 1,5 de cada lado, não é Morse. É uma conexão cônica, porém não é Morse. A patente de Morse é específica de 1,5 grau para cada lado. Então, hoje no mercado, que eu conheça, nacional, só temos o sistema ARCS com uma conexão Morse. Eu discordo quando nós falamos Morse verdadeiro. Não existe, né? Ou é Morse ou não é Morse. Então, existem conexões cônicas e conexões Morse. Não estou dizendo que as conexões cônicas não funcionam, não é isso que eu estou dizendo. Estou apenas dizendo que nós não podemos dar a denominação, a terminologia de Morse para essas conexões. Na estabilidade óssea marginal, olha como é importante a conexão cônica. Veja esse caso que foi feito pelo César Augusto Magalhães Benfatti, quando era aluno do CEPID, acho que ainda de mestrado, não lembro se era de doutorado, e a Elisa Olderich, uma paciente que tinha uma anquilose, uma reabsorção substituição, que tinha que remover os dentes. Observem os desníveis dessas margens das gengivas. Quando foram colocados 2 implantes de conexão cônica, infraósseo, olhem os níveis das mucosas periimplantares. Houve um posicionamento coronal dessas margens. Isto é o simbolismo das distâncias biológicas posicionadas coronalmente à interface implante-componente protético. Isso é, resumidamente, o que acontece biologicamente com uma conexão cônica. Olha o benefício. Então, não só tem uma possibilidade maior de manutenção de estabilidade marginal, como faz um posicionamento coronal desta margem dessa mucosa. Então, o que nós desejamos hoje num sistema é, resumidamente, estabilidade marginal dos tecidos, estética rosa, periimplantar. Isso começa
com a estabilidade das cristas ósseas. Isso começa com a exodontia, com a colocação de um implante que favoreça isso tudo e principalmente de uma conexão que favoreça esse contexto tecidual que nós estamos tanto falando aqui. Esse foi o primeiro caso que nós utilizamos o sistema ARCS, creio que já tem mais de 5 anos, é de uma amiga que quem fez esse caso foi a Carolina Morche e o Leonardo Bess, colocado o sistema ARCS, portanto, o nosso primeiro implante. Hoje nós estamos em 2020, que estamos acompanhando, e desde 2005 a 2020, 5 anos, não houve perda marginal nesse implante. E para encerrar, termino com esta síntese sobre a importância das conexões Morse na estabilidade marginal dos tecidos periimplantares, com um caso magnífico feito pelo Bernardo Born-Passoni e pelo Rodrigo Melim, um paciente que tem uma prótese sobre dente e vai receber uma prótese sobre implante com perda da parede vestibular. Por que ele é importante para nós? Porque é um caso crítico para a estabilidade marginal dos tecidos. É um caso que nos preocupa em relação à estética rosa, que nós estamos tanto enfatizando essa importância. O Bernardo fez uma exodontia minimamente traumática, apesar da perda dessa parede vestibular, colocou o implante Axis com uma abordagem palatina, deixando um gap proposital. Olha a diferença, vejam o antagonismo ideológico, filosófico em relação ao que era feito quando o Schutel e colaboradores indicaram que nós tínhamos que fazer um implante imediato, com o implante sendo selecionado do diâmetro ou às vezes maior do que o diâmetro do alvéolo. Esse espaço, aqui é óbvio que vai ter a necessidade da reconstrução da parede vestibular, mas mesmo que ela estivesse íntegra, nós deixaríamos para preenchê-lo com biomaterial de baixa taxa de reabsorção, que na nossa escolha é um material cerâmico bifásico, como esse que é muito bom, sensacional, que é o NanoSint, que todos vocês conhecem. O Bernardo utilizando esse biomaterial e reforçando toda essa nossa discussão da importância do fenótipo associado com distância biológica. Ele quer aumentar o fenótipo. Como é que ele vai aumentar o fenótipo? Conjuntivo subepitelial. Qual é o objetivo? Estabilidade marginal. Somando fenótipo com os predicados da conexão Morse. Prótese sobre dente, prótese sobre implante. Distância biológica, fenótipo tecidual, resultado, estabilidade marginal dos tecidos, estética rosa, é a luz do conhecimento atual da implantodontia. Parabéns, Bernardo, parabéns, Rodrigo, pelo restabelecimento de saúde, função e estética, e observem como a implantodontia é linda, que você tem essa possibilidade de mudança de fenótipo que nós observamos aqui, com a parede vestibular sendo reconstruída com uma grande magnitude. E eu vou encerrar fazendo uma última reflexão. Qual é a sua atitude frente a um sistema que permita a customização do intermediário protético? Possua um cone Morse friccional. Apresente um implante com geometria híbrida. Possibilite o arbítrio da fresagem única ou escalonada. Tenha um tapa de cobertura de silicone e utilize um cicatrizador ou um transferente de pique. Perdão? Eu respondo com 2 palavras: gratidão e orgulho. A gratidão remete à possibilidade dessa empresa ter procurado a Universidade Federal de Santa Catarina para ser parceira em projetos de pesquisa e extensão, que nos trouxe esta interação que eu tanto desejo entre a academia e a iniciativa privada, que é o futuro desse país, ou de qualquer país desenvolvido. E o orgulho é de ter uma empresa nacional, não só com a filosofia, mas não só com um produto, com todo esse caráter inventivo, que é a customização do intermediário, e inovador, que tem tantas inovações, mas principalmente o caráter diferencial que faz na comunicação entre a direção da empresa, seus funcionários, e o outro lado, que é a ponta consumidora.
E a Odontologia Brasileira agradece essa empresa, eu, em meu nome, e em nome da nossa equipe que está participando ativamente desse fórum, agradeço a essa empresa. Aqui estão os meus contatos,